O que aconteceu ontem foi absolutamente lamentável, mas esse é o retrato do Brasil que nós temos hoje. E aí ontem eu falei aqui na Câmara Legislativa, no nosso plenário, eu falei que essa é uma semana em que nós temos um retrato do Brasil. No final de semana nós temos um ministro do Supremo viajando com um advogado de caso que ele julga e com alguns empresários. Coincidentemente, houve a decretação de sigilo em um processo que talvez seja o processo judicial mais importante do Brasil nesse momento. Nós tivemos também, veio à tona, um contrato celebrado entre a esposa de outro ministro do Supremo e um banqueiro que foi preso recentemente, o Daniel Vorcaro, contrato na ordem de 129 milhões de reais, segundo a imprensa noticiou, e aí a decretação de sigilo foi em relação ao processo contra o Daniel Vorcaro. E aí, na mesma semana, para completar, nós temos um advogado sendo retirado da tribuna. A diferença de tratamento, assim, é chocante, é absurda, e isso é o retrato do Brasil de hoje, é o retrato do Poder Judiciário de hoje. Ou essas coisas voltam para o lugar e a lei volta a ser respeitada e ela volta a valer de maneira igual para todos, ou então, definitivamente, o nosso país acabou e não existe mais Estado de Direito, não existe mais império da lei no Brasil. O que vale são as amizades, aquele que você conhece, aquele com quem você viaja. Sabe, Monique, uma coisa assim que me causa muita preocupação é que o brasileiro parece que perdeu a capacidade de se indignar. Ele perdeu a capacidade de olhar para esse tipo de acontecimento e se revoltar. É como se estivesse tudo bem. Não, beleza, teve isso no final de semana, aí no início da semana a gente teve essa notícia aí desse contrato de aproximadamente 130 milhões de reais, e depois a gente teve um advogado exercendo a sua profissão retirado da tribuna com o policial. A foto lembra aquelas fotos de filme, de grandes ditaduras ao redor do mundo, né? É o policial intimidando o advogado que exerce a sua profissão. O brasileiro precisa voltar a se indignar. E, às vezes, só para completar, Monique, o raciocínio, eu vejo as pessoas perguntando assim, mas e os políticos? Mas e os políticos? Os políticos estão fazendo a parte deles, com tudo que a gente está se matando, a gente está entregando tudo que a gente tem. Agora, todo o poder emana do povo, do povo. O povo precisa voltar a se indignar. Vai chegar uma hora que vai pingar a última gotinha e vai transbordar, como foram os 20 centavos lá no final de 2013. Isso me parece que vai acontecer de novo. Eu não sei qual vai ser a última gota que vai fazer o copo transbordar e essa indignação transbordar, mas eu tenho certeza que a gente não está muito longe disso, Monique.